Eu sou Luciano Barros, eu sou engenheiro eletrônico formado pela UFPE e eu tenho trabalhado com sistema embarcado por mais de 10 anos, em torno dos 15 anos, desde sistema de pequeno porte com microcontrolador de 8 bits, passando por microcontrolador de 16 bits, pegando um pouco de microcontrolador de 32 bits, Linux embarcado, duplo tempo real. E pega toda essa gama aí. A gente vai falar um pouco de C++ para microcontroladores e tentar quebrar alguns paradigmas de que o C++ é muito pesado, de que não é aplicável. A gente vai mostrar em que situações pode se usar, com que cuidados pode se usar, onde não pode se usar. Uma revisada rápida. A maioria de vocês deve saber, o sistema embarcado é um sistema que você faz normalmente para desempenhar ou uma função simples ou um grupo bem definido de funções. É diferente de um PC, por exemplo, que eu posso usar para N aplicações. O sistema embarcado ele é desenvolvido normalmente com recursos de hardware e de software suficientes para atender apenas a uma finalidade ou um grupo de finalidades específicas. Normalmente no sistema embarcado se vai usar para simplificar, para ficar mais barato, o microcontrolador, onde você tem a parte de processador, memória, I/O, interface a hardware, tudo dentro de um único chip. Passando um pouco em arquitetura de sistemas embarcados, vai ser importante para a gente saber, dá para ver? Dá, né? Vai ser importante para a gente saber quando aplicar C++, quando não aplicar, o que é que pode limitar. Normalmente todo sistema embarcado vai ter o núcleo processador, que é realmente necessário, não tem como não ter. Memória RAM, que pode ser interna ao microcontrolador ou externa. A memória flash para programa. Normalmente vai se ter um controlador de interrupções. Temporizador, contador, vai estar fazendo o controle de tempo do meu sistema. É comum você ter SPI, I2C, portas seriais assíncronas ou ARTs. Normalmente vai ter alguns GPIOs que vão ser usados para controlar, para fazer leitura, atuar periférico. Alguns sistemas podem vir a ter Ethernet para estar conectados em rede. USB, que pode ser USB host, USB device ou USB OTG. O USB OTG, para quem não conhece, ele me permite que eu tenha um dispositivo que ele pode ora ser um host, ora ser um device, dependendo de negociação, na hora que ele é ativado. Posso ter um barramento CAN para ligar dispositivo de automação, sensores. Posso ter interface para monitor de LCD. Em LVDS, posso ter interface de áudio, posso ter, fazendo parte do meu microcontrolador, uma unidade de gerenciamento de memória, que vai me permitir ter recursos como paginação de memória, memória virtual, proteção de memória entre processos, entre tarefas. Em alguns casos eu vou ter um barramento de alta velocidade interno, nos ARM normalmente tem isso, que vai me garantir acesso aos periféricos sem ter muita concorrência. A concorrência ela é meio que controlada por esse barramento. Posso ter SD e MMC ou Compact Flash para armazenamento em massa. Isso vai dar para ver daí no final. Isso é uma arquitetura de um ARM LPC 2148 da NXP. A gente pode ver, ou pode não ver, né? A gente tem aqui, além do núcleo, um controlador de interrupção vetorizado, barramento. Nesse caso aqui é um barramento HB. Tem memória RAM, tem memória flash. Nesse caso aqui eu tenho USB device. I2C, SPI, tenho duas UARTs, tenho AutoStore, PWM, AD.
as memórias de programa e memória RAM. Em alguns casos, posso ter uma interface para memória externa também. Algumas famílias de microcontroladores, partindo do uso de 8 bits, como o AVR, 8051, Z80, os HCS da Freescale, os de 16 bits, pegando o microchip PIC, os 80188, 86 embarcado, que deve ter algum legado que ainda usa, os M16 da Renesas, o HCS12, o S12X. Na linha de 32 bits, a gente vai ter os ARM7, os ARM Cortex M3, ARM9, PIC32, PowerPC, os X86 mais modernos, o M32 da Renesas, o R32 da Renesas. A maioria desses aqui a gente consegue, sem grandes problemas, programar em C. Mesmo tendo memória pequena, como no C eu consigo separar bem o que vai ficar na ROM, o que vai ficar na RAM, dá para rodar qualquer arquitetura que tenha, digamos assim, de 512 bytes de RAM para cima. Se consegue rodar um C. O C++ ele vai exigir um pouco, não vai poder ser executado em todas essas plataformas aí. O que eu preciso gerenciar num projeto embarcado em C ou em C++, e o que tem de diferença em relação a um projeto no ambiente desktop? No sistema embarcado, eu preciso decidir se eu vou ter um SO ou um núcleo de tempo real, cuidando do meu acesso a hardware, minha priorização de tarefa, escalonamento. Se o sistema vai ser multithreading, tendo um núcleo de tempo real ou um SO, ou se ele vai ser single loop, fazendo naquele esquema de máquina de estado, por exemplo, que o Daniel falou, tenho que gerenciar a ocupação de memória, que o sistema embarcado normalmente ele é feito com a memória que se precisa. Se eu tenho um projeto que ele vai precisar de 16K de RAM, eu vou tentar adquirir o mínimo possível para me atender. Eu não preciso estar me preocupando em, vou colocar um de 64 KB para, numa situação de futuro, ele poder me atender. Isso tem que ser bem gerenciado, porque o sistema embarcado, normalmente a produção é muito alta em quantidade. Qualquer centavo que eu conseguir economizar é importante. Eu tenho que me preocupar com fragmentação de memória. O que é fragmentação de memória? Se eu no programa C ou C++, que não tiver um núcleo de tempo real que gerencie memória, ou um microcontrolador ou um sistema operacional, se eu ficar muito frequentemente aloca, desaloca a memória, o que vai acontecer é que eu vou ficar com o meu heap todo fragmentado, todo espalhado. Pode acontecer de, numa situação, eu estou alocando, por exemplo, um bloco de 64 bytes, desaloco alguns, chego daqui a pouco, quero alocar um bloco de 1K na memória, não consigo alocar porque fragmentou. Isso é uma coisa bem perigosa, se ficar alocando e desalocando. Isso dificulta um pouco se utilizar C++, mas não impede de se usar. Tem que gerenciar a utilização da minha CPU. Normalmente eu vou ter uma CPU que não está muito além do que eu preciso, por questão de custo. Tenho que gerenciar o que eu vou ter de interrupção para tentar não degradar a minha performance. Tentar fazer manipuladores de interrupção que respondam rápido para manter o sistema funcionando normalmente. Tenho que gerenciar o custo total da minha solução, que vai desde treinamento, compilador, kit de desenvolvimento, protótipo de software, desenvolvimento em si. Aí existem algumas coisas aqui que são mitos, outras que são verdades. A gente vai tentar descobrir ao longo da palestra aqui o que é mito e o que é verdade. O C++ ele vai ser mais lento no ambiente bem controlado. O
binário vai ser maior, o nível de abstração que eu vou ter no C++, por estar usando classes, ter membros protected, ter membros private, ter membros public, a herança, o polimorfismo, isso vai me trazer mais desvantagem do que vantagem, vai gerar muita ineficiência, meus objetos vão ficar muito grandes por eu estar usando C++, em termos de embarcado, né? As funções virtuais, elas tendem a deixar meu sistema mais lento. O C++ ele pode ser, eu posso ter o código gravado em ROM e fazer a inicialização em RAM. Isso é sempre possível, isso não é possível. Eu posso fazer um manipulador de interrupção em C++, ou isso vai ferir o C++, vai degradar. Tudo a gente vai estar vendo. Uma das coisas que surgiu à medida que os sistemas embarcados foram sendo mais utilizados, foram crescendo, foi tendo mais demanda, foi o embedded C++. O que acontecia com o C++? Ele realmente era muito pesado para o ambiente embarcado. Acontecia casos onde eu pegar um código em C padrão, portar para C++, se eu usasse um compilador que gerasse C++ puro, esse código poderia crescer tanto que não caberia na minha memória, nem de programa, nem de memória RAM. Aí esse padrão C++, o que é que ele é? O embedded C++, ele é um subset do ISO ANSI C++, que surgiu de uma reunião entre alguns fabricantes de microcontrolador, ambiente de desenvolvimento, na década de 90 mais ou menos, onde foi excluído algumas funcionalidades do C++ que não iam impactar muito no recurso disponíveis para quem está programando para ambiente embarcado, mas que iriam retirar muita gordura do C++. Entre elas a gente pode citar heranças múltiplas. Por exemplo, eu tenho uma classe que ela herda de uma interface e herda de uma outra classe base. Isso foi tirado. Classe base virtual. A identificação do tipo em runtime, o RTTI, foi excluído. A detecção e o tratamento de exceções foi excluído. Os templates e, por consequência, o STL, o Standard Template Library do C++, foram excluídos. Os namespaces, que os projetos, eles não, na época que isso foi bolado, não tendiam a ser muito grandes e precisar de ter abstração de namespace. Os stylecasts modernos, tipo Dynamic Cast, Static Cast e o Reinterpret Cast. Esses aqui eles foram excluídos não exatamente por peso, mas na época que se estava elaborando esse padrão do Embedded C++, eles ainda estavam muito novos, não estavam maduros, estava se evoluindo ainda, aí se preferia não colocar. Futuramente surgiu o Extended Embedded C++, que colocou de volta os namespaces, os templates com uma STL compacta e colocou os New Style Casts. Isso aqui veio acontecer algum tempo depois, já com a evolução dos microcontroladores, o aumento da quantidade de flash que começou a se ter, aumento de memória RAM, por consequência, aumento do tamanho dos projetos, a quantidade de classes, objetos, começou a se precisar abstrair mais, aí se colocou de volta essas três funcionalidades aí que tinham sido excluídas. Que ambientes a gente tem hoje para... Aqui são alguns, tem bem mais, que esses aqui são os mais conhecidos. A IAR, ela tem o Embedded Workbench, tem para a família ARM, tem para a família VR, para a família PIC, para a família PIScale, praticamente para todas as famílias de microcontrolador. A IAR vai ter o Embedded Workbench com C++, Embedded C++. E algumas versões com Extended Embedded C++. O
Ok, o MDK, o GNU-C, C++, a gente vai ver daqui a pouco que ele pode ser utilizado, o CodeWarrior, o Green Hills Multi e o TI Code Composer. E, além desses, existem vários que são os mais conhecidos. Aí uma coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, o primeiro problema que se tem, você vai ter um projeto, você vai pensar, meu projeto vale a pena eu ter um compilador pago ou eu posso tentar usar um compilador free? Esse é o primeiro dilema. Esse compilador ele foi feito para Embedded C++, o GCC ele não foi feito para Embedded C++. O que precisa fazer com ele ele precisa ser configurado na hora de construir seu projeto para funcionar de maneira mais econômica, entre aspas, para ser mais aplicável ao sistema embarcado. Um compilador aberto vai atender a maioria das necessidades que se tem. Ele não vai permitir, por exemplo, grandes funcionalidades de debug online e circuit emulation. Não é muito, a interface não é tão amigável, por exemplo, como é no IAR, como é no Keio, como é nos outros ambientes. Ele é um compilador feito realmente para C++, mas eu posso restringir para ele funcionar com Embedded C++. Eu preciso fazer ajustes nele de forma que o código que ele gera fique mais compacto. Se eu não fizer isso, eu posso ter códigos com algo em torno de 30, 40, 50, 60K a mais sem customização. Aí, o que a gente precisa fazer, por exemplo, para configurar o ambiente do C++? A primeira coisa é ajustar os makefiles. Eu tenho que retirar a gordura do compilador no nível dos makefiles. Aí a gente está vendo aqui em cima os flags de compilação para C++, para um compilador ARM, para um ambiente ARM. Um ARM Elf GCC no caso. Aí a gente pode ver aqui a primeira opção, esse "-g DWAF, é o formato que ele vai gerar. Esse "-m CPU vai me dizer qual é a CPU para qual o código é para ser gerado. Se é um ARM 7, se é um ARM 9, se é um Cortex M3, se é um Cortex A8. Esse "-m thumb interwork, o que esse cara vai me fazer? Os ARMs eles permitem eu gerar código em modo ARM ou em modo thumb. O modo ARM é o modo nativo do ARM, onde as instruções têm 32 bits. O código ele tende a ficar um pouco maior. O ARM ele suporta o modo thumb, que as instruções têm 16 bits, não se perde grandes recursos de performance. Esse "-thumb interwork ele vai me permitir ter parte do meu código em thumb, parte em modo ARM. Esse "-m long calls aqui vai me permitir fazer chamadas em alguns ARMs, dependendo de onde está a memória, o endereçamento. Ele vai me permitir fazer chamada da ROM para RAM, da RAM para ROM, chamadas de 32 bits. Se eu não colocar essa opção, e por exemplo eu estiver usando um ARM onde a flash está nos primeiros 25%, a memória está 50% para frente, está na metade da memória, está na metade do meu range de endereço adiante da flash. Se eu não colocar essa opção, eu não consigo fazer call da ROM para RAM e da RAM para RAM. Esse "-f function sections vai colocar as minhas funções no mapa, no arquivo de mapa. Esse "-f no RTTI vai excluir o tratamento de Runtime Type Identifications. Esse "-f no exceptions vai excluir o tratamento de exceções. Aqui embaixo a gente tem os flags para C, que muito possivelmente eu não vou traduzir todo o meu código para C++. Tem grande chance de a parte de inicialização do microcontrolador, do periférico,
ou está feito em assembly ou está feito em C. E não tem muito motivo para se fazer em C++, porque eu não vou ganhar nada em termos de polimorfismo. E pode vir a deixar parte do código um pouco maior. Né? Aí tem aqui no final o assembly. Essas informações que está vendo aqui do GCC vai ter site. Então ele explica bem passo a passo como configurar o ambiente. Outra coisa que a gente tem que fazer em algumas distribuições do GCC é tirar a gordura de algumas funções intrínsecas no computador. O que eu preciso fazer? A gente vai sobrescrever essas funções por funções mais leves. As funções nativas, elas podem disparar exceção, e mesmo que eu tenha colocado no meu Makefile para não ter exceção, na hora que eu linkar com a biblioteca, vai acabar gerando um código com exceção, com tratamento de exceção dessa parte da library. Aí, o que a gente faz aqui é, eu reescrevo o operador new, jogando ele para um tratamento similar ao malloc do C, e o operador delete para um tratamento similar ao free. No caso de usar aquele GNU ABI, eu preciso definir também essa última aqui, que vai ser chamada na saída quando as classes forem destruídas, para fazer um tratamento bobo aqui, não fazer nada efetivamente, né? Mas simplesmente retornar um zero. Aí a gente vai ver um caso aqui, de um projetinho bem simples, mas que isso aqui pode ser bastante parecido em termos de funcionalidade implementada com um projeto onde se tem um ambiente de automação industrial, onde se tem uma interface homem-máquina, que tem um display com interface com o operador, e eu posso apresentar círculos, quadrados, botões para o operador apertar, interface 2C, posso ter um acesso para temporizador, interface temporizador do meu código. Preciso ter acesso diretamente ao hardware. Não dá para colocar nesse tipo de microcontrolador um sistema operacional completo, que tem 256K de flash e 64K de RAM, se não me engano. Esse código ele pode ser adaptado para C++, porque eu posso me aproveitar dos recursos de herança, polimorfismo, na parte de interface com o usuário. Eu posso ter toda essa parte de desenho, por exemplo, em C++. Aí o que é que essa placa tem? É uma interface gráfica simples, no display 132.132, que é o display do 6100, se não me engano, aquele Nokia antigo. Tem uma interface com temporizador, e vamos dar uma olhadinha no código em C aqui para a gente fazer uma comparação. Dar uma passada rápida aqui para não ficar muito pesado. Esse código aqui, ele tem coisas que vale a pena colocar em C, mas tem coisa que não vale. Por exemplo, essa parte do SPI. Esse código ele é basicamente um código que o James Lynch colocou na internet. O James Lynch é um cara que ele contribui com a comunidade de ARM nessa área de GCC, ambiente free. A gente tem uma função init.spi, que ela acessa alguns registradores do hardware, faz setup, inicializa divisor, uma função de escrita de comando, uma função de escrita de dados. Esse código aqui não precisa ler nada do SPI. Isso aqui, da mesma forma que a gente tem no ambiente desktop, eu não vou ganhar nada colocando para C++. Por quê? Porque eu só vou usar esse cara uma vez no meu projeto.
Vou inicializar ele pronto. Não tem necessidade de ter herança, não vai ter nenhum polimorfismo. Eu não vou agregar nada a esse cara aqui usando C++. Vamos ver outro caso aqui. O manipulador do timer. O que é que acontece com o manipulador do timer? No meu microcontrolador, eu posso ter mais de um timer. Eu posso ter um timer que eu uso para o LCD, um outro timer que eu uso, por exemplo, para ligar no conversor AD. Aí aqui eu tenho uma função que inicializa o timer, tem um manipulador de interrupção e tem uma função de delay temporizado. Não é simplesmente um delay com busy wait. Tenho ainda no código em C aqui algumas funções em C que vão inicializar display, desenhar um caractere, desenhar uma string, desenhar um círculo, desenhar um ponto, desenhar uma linha, desenhar um quadrado, uma área pintada. Isso tudo aqui feito em C++. Qual é a primeira coisa que a gente pode tentar fazer aqui com o timer, considerando que eu posso reutilizar mais de uma vez essa função. Eu posso criar uma classe base de timer e sair herdando ela para tantos quantos timers eu tenho. Alguns sistemas embarcados com ARM eu vou ter da ordem de 3, 4, 5 timers independentes. Aí vamos dar uma olhada no código do timer. Aqui a gente criou uma classe timer. Nesse projeto aqui a gente está usando só uma vez ela, mas pode ser adaptado para ela ser reutilizada. Eu inicializo, tem o tick do timer, que é um manipulador de interrupção, tem aquela função de espera. Aí vamos dar uma chaveada para cá para a gente. A primeira coisa, eu posso fazer um manipulador de interrupção em C++? Vale a pena eu fazer esse manipulador de interrupção em C++? Realmente o manipulador ele pode ser feito em C++, mas deve ser feito só onde vai trazer alguma vantagem no projeto. O que eu posso ganhar utilizando um manipulador em C++ é que eu posso ter dentro da classe tratamentos específicos, isolados. E como é que eu faço esse manipulador de interrupção em C++? Na maioria dos ambientes, se eu simplesmente tirar a declaração que eu fiz no C, colocar ela numa classe, colocar uma função estática protected, que vai tratar esse manipulador, eu consigo ter um manipulador de interrupção em C++. Aí o que é que eu preciso para portar um código em C para C++? A primeira coisa que eu preciso ver é se vai valer a pena. Se meu código é muito simples, na maioria das vezes não vai trazer muita vantagem. Se o meu código está se usando de herança, de polimorfismo, de encapsulamento, já começa a valer a pena. Aí o que é que se faz para adaptar um código para C++? Você primeiro vai... É bem semelhante ao que faz no ambiente desktop. Eu vou tentar agrupar as minhas funcionalidades em classes, tentar isolar, encapsular, tentar ver o que é que precisa ser externado da classe, deixar externado só o que for necessário, tentar reusar o máximo possível de código, evitar a duplicação, usar a herança. Aí, após isso a gente vai alocar os objetos. As funções que a gente tem vão ser convertidas para métodos e vão ser colocadas dentro das classes. Eu vou evitar estar usando variáveis globais fora de classe. Eu vou colocar tudo dentro das classes,
externado ou por public ou por protected. Eu vou converter os meus manipuladores de interrupção. E o que é que eu preciso ter muito cuidado no ambiente embarcado? Eu tenho que ter muito cuidado na utilização de múltiplas instâncias de objeto. Por exemplo, eu tenho que evitar instanciar o mesmo objeto, sei lá, 20, 30, 40 vezes. Isso, embora fique uma coisa, em termos de projeto, legível, organizado, num ambiente embarcado, começa a bater no problema de falta de recurso, falta de flash, falta de RAM. Tem que estar rodando várias vezes, carregando a mesma instância, ocupando espaço de memória. Fazer o código mais simples possível. Porque eu estou no ambiente embarcado, eu não tenho recursos ilimitados como eu tenho no ambiente desktop, praticamente limitado. Né? No ambiente desktop eu posso trabalhar com memória da ordem de gigabytes. Praticamente o programador não precisa se preocupar em estar controlando o recurso, controlando a memória que ele está alocando, se preocupando com o CPU, se preocupando se ele está aprendendo o processamento muito tempo. Vamos dar uma olhadinha, mas em outra parte do código aqui em C++, vamos dar uma olhada no LCD. O que eu fiz aqui? Praticamente eu peguei tudo que tinha no C e converti para C++, colocando como membro dentro de uma classe, e não estou usando nada de variável global. No caso dessa minha interface aqui, o que poderia ter sido feito também, num projeto mais complexo, seria ter maior reuso aqui. Por exemplo, essa função aqui de desenhar linha, ela está aqui, ó, nesse ponto, chamando uma função que desenha pixel, está fazendo um loop. Tem muita coisa que pode ser otimizada para ficar mais leve. Por exemplo, quando eu estou desenhando uma área, tem um loop que está pintando várias linhas. Poderia ser feito, por exemplo, quando eu tivesse uma classe ponto, uma classe linha que herdasse da classe ponto, uma classe círculo que herdasse da classe ponto, uma classe retângulo que herdasse da classe linha, uma classe área preenchida que herdasse de retângulo. Aí esse código ele ficaria mais reusável. Dessa forma que ele está, só para a gente mostrar, não é um código de produção mesmo, ele não está totalmente reutilizável. Aí algumas questões, tentar quebrar alguns mitos, tentar esclarecer outras coisas. A primeira, eu posso usar C++ junto com o RTOS, junto com o núcleo de tempo real, ou isso vai degradar minha performance, vai ficar inviável, vai ficar muito pesado, vai consumir muito recurso. Aí o que se conclui é o seguinte: não há grande restrição de se utilizar C++ com núcleo de tempo real. Algumas precauções, no entanto, precisam ser tomadas. Quando eu tenho um núcleo de tempo real, ou eu utilizando ele de forma preemptiva ou de forma não preemptiva, eu tenho que me preocupar com as pilhas locais das threads, das tarefas que estão sendo executadas. Se eu não dimensionar corretamente essas pilhas locais das tarefas, pode acontecer na hora que ele for chavear o contexto, perder o contexto, porque não copiou toda, estou acabando alocando mais do que o que ele está copiando, ou até acabar prejudicando a task que está utilizando a memória que eu estou alocando a mais. Eu preciso tomar cuidados também quanto à alocação e desalocação de heap. Mesmo usando o núcleo de tempo real, se o núcleo já não se preocupar com isso por mim. Se eu usar, por exemplo, um núcleo que gerencie a minha MMU, o meu microcontrolador, que faça mapeamento virtual de memória,
ele pode, à medida que eu começar a fragmentar o RIP, ele remapear minha memória física para virtual, de forma que meu aplicativo não perceba que o RIP está fragmentado. Se ele não fizer isso, eu tenho que me preocupar, senão eu vou cair naquele problema de alocar, desalocar, e acabar ficando com o RIP muito fragmentado e não conseguindo alocar muita coisa nele. Alguns exemplos de núcleo de tempo real que podem ser utilizados com C++, tem o FreeRTOS, esse microdigital kernel C++, que eles dizem que é um kernel bem adaptado para se usar com C++, todo o tratamento de troca de contexto, sinalização, mensagens, ele está feito de forma a ficar bem eficiente em C++, porque pode acontecer do núcleo, ele ter boa parte do código dele em C, e na hora que eu estou fazendo comunicação com ele, ele está usando ponteiro do C, está passando ponteiro de estrutura, ele não está totalmente integrado com C++. E o microCOS também é um kernel que pode ser usado com C++. Eu posso usar C++ com Linux embarcado no ambiente controlado, onde eu tenha um Linux embarcado, vai funcionar de forma eficiente, vai ficar mais lento, vai valer a pena. É o que a gente tem no ambiente embarcado com Linux. Por eu ter microcontrolador, normalmente vai ter, a menos que seja um micro C Linux, mas se for um Linux padrão, o microcontrolador vai ter que ter unidade de gerenciamento de memória MMU. Se o microcontrolador tiver MMU, todo aquele problema de fragmentação de RIP, proteção de memória, já está sendo tratado pelo Linux. E esses microcontroladores também têm bem mais capacidade de memória do que a maioria dos microcontroladores que se usa. O que é que isso provoca? Que o recurso que eu tenho disponível numa plataforma embarcada em C++ com Linux embarcado, embora ele não seja limitado, mas é bastante comparável com o recurso que eu tenho no ambiente PC desktop. O que eu tenho que me preocupar é só para não usar a memória toda que eu tenho, porque ela não vai ser limitada como é no ambiente PC. E o que eu posso fazer também no Linux embarcado? Como as funcionalidades de RTTI, tratamento de exceção, na maioria dos casos, elas não vão ser utilizadas, vale a pena eu excluir isso da compilação e liberar mais espaço da minha memória flash do sistema embarcado. Eu tenho que continuar evitando a alocação de múltiplas instâncias. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados SQLite e tenho várias classes que precisam acessar, é mais sábio eu ter uma classe estática, por exemplo, que acesse efetivamente o banco e as outras classes se comunicarem com ela, não ficar cada uma por si tentando acessar e está gerando acesso simultâneo, concorrência, num I/O que vai ser bem limitado comparado com o ambiente desktop, né? Aí o primeiro mito ou verdade que a gente está analisando. A abstração que o C++ me traz vai gerar muito mais peso, muito mais ineficiência ao meu código. Aí o que se concluiu analisando isso foi o seguinte: a grande parte dessa abstração que o C++ traz, ela é resolvida no tempo de compilação. Por exemplo, essa abstração de private, public, const, normalmente vai ser resolvido na hora que o compilador der o build no código. Não vai precisar, na hora que for executar, ele ter que ver, isso aqui é público, isso aqui é privado, isso aqui é protegido. Isso não vai gerar grandes pesos na hora do runtime, mas na hora do compile time. Quer dizer, esse aqui praticamente é um mito, isso aqui não acontece. Os binários tendem a ser maiores. O que acontece no C++? Se eu não customizar direito,
o código pode realmente ficar muito maior, chegando a ponto de não caber na minha plataforma. Mas o que a gente pode ter do outro lado? Eu tenho um código orientado a objeto, ele pode ficar mais testável, mais estável, eu consigo isolar melhor as coisas, eu consigo evitar que uma coisa numa classe estrague uma coisa da outra. E no C, a tendência, se não se tomar os cuidados devidos, é um código acabar estragando um negócio que não tem nada a ver do outro módulo, simplesmente porque não foi bem escrito. Aí esse aqui, digamos que ele está no meio. Uma parte é mito, que vai crescer muito. Outra parte é verdade, que a parte vai crescer, mas é pouco. Um compilador bem customizado, um ambiente bem setado, o que pode se ter de gordura pode chegar a algumas centenas de bytes, poucos kbytes. Pode não crescer muito, mas realmente não se consegue ter muita abstração sem ter um pouco de peso, né? Manipulador de interrupção não pode ser feito em C++. Esse aqui a gente até viu ali no código que pode. Se eu usar uma classe estática, uma função estática dentro de uma classe, eu posso inicializar o controlador de interrupção apontando para essa função, e a partir do momento que essa função for disparada, eu posso ter todo o tratamento feito dentro da classe, usando de herança, usando de polimorfismo. Eu tenho só que tomar cuidado para não deixar o manipulador de interrupção muito pesado. Tentar fazer coisas muito demoradas. Se for mais demorado, a gente escalona para fazer num outro momento, né? Coloca numa fila. Não fazer dentro do manipulador de interrupção em C++, que também se aplica no manipulador de C. Eu não vou colocar muito peso dentro dele. Aí esse aqui é 100% mito mesmo. Eu posso, sem nenhum problema, ter um manipulador de interrupção em C++. Até uma das coisas que se tem no QMDK, naquele ambiente de desenvolvimento que a gente mostrou lá atrás, uma das coisas que eles vendem no folder do produto é que não tem nenhum problema no ambiente dele eu fazer um manipulador de interrupção em C++. Ele trata sem grandes complicações. Aí outro mito ou verdade é que o C++ ele vai deixar meu código mais lento do que se eu fizesse em C. Aí, algumas vezes realmente isso pode acontecer. Pode ficar um pouco mais lento, porque o C++ ele vai ter que, em alguns momentos, estar dereferenciando variável. Eu pegar uma variável de uma classe, uma função de uma classe, e extrair o endereço de chamada a partir do endereço da classe, como se fosse um struct onde eu estou pegando o endereço de um membro que está lá dentro. Isso gera um pouco de peso, mas em alguns casos é imperceptível. Então, se você for medir mesmo, pode aumentar muito pouco. Não vai aumentar grandes coisas não. Esse aqui é realmente um mito. Não vai crescer tanto assim não. As funções virtuais, elas vão deixar meu sistema bem mais lento. Isso realmente não deixa tão mais lento, mas a função virtual está pagando o preço que o C++ está me dando pelo polimorfismo. Eu ter a abstração de uma classe base, poder chamar uma função de uma classe que herdou dela, sem nunca conhecer essa classe, que é o que a função virtual faz, isso vai me gerar um pouco de trabalho no tratamento, no nível do runtime, na hora que eu for executar, para varrer uma tabela de funções virtuais, ver quem está instanciado, ver de onde a classe herdou, ver qual a função que é para chamar. Isso realmente vai pagar o preço pelo polimorfismo, vai deixar um pouco mais lento. Aí,
Outra coisa que se fala muito é que o C++ ele não é ROM. Eu não posso ter um programa em C++ num ambiente, por exemplo, onde eu tenho 256 KB de flash, 64K de RAM. Por que se fala isso? É porque uma parte do tratamento que é feito no C++, na hora que eu crio uma classe, ele precisa ser feito no runtime. Eu vou ter que colocar a classe na memória, mapear o que herdou de onde, mapear as funções, mapear construtor, chamar construtor. Isso gera código em RAM. Se não for tomado os devidos cuidados, eu posso precisar de mais RAM do que o que eu tenho para fazer uma coisa que eu conseguiria fazer em C com um nível de abstração menor no mesmo sistema embarcado. Aí existem algumas restrições para que um objeto, uma classe, ele possa ser tratado totalmente em ROM, não precise de RAM. O que ele precisa fazer? Ele tem que ser possível de ser inicializado estaticamente, como se fosse um struct, que não vai precisar executar nada na hora que instanciar a classe para ela poder funcionar. Por que isso? Porque se eu tiver que precisar de construtor, de herança, vai precisar ocupar um pouco mais de ROM, um pouco mais de RAM. Para ele ser totalmente carregável em ROM, ele vai precisar não depender de ninguém, não ter construtor, não ter funções virtuais, e qualquer classe que ele tenha dentro dessa classe vai ter que seguir a mesma regra. Isso aqui alguém pode pensar, pô, mas vai deixar meu código quase um C, né? Se eu não posso usar herança, se eu não posso usar construtor, se eu não posso usar função virtual. Isso deve ser sempre pensado, né? Será que vai valer a pena? O que é que isso vai me causar? Talvez em cada caso precise um pouco de exercício. Para se pensar, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Eu posso ter um tipo de projeto onde eu faço o design do software, ficou um design lindo, bem dividido, bem padrão, mas que na hora que eu vou colocar no embarcado, ele não consegue rodar na ROM. Isso tem que ser analisado caso a caso, tem que testar, tem que avaliar sempre. Outro mito que o pessoal fala é que os objetos eles vão tender a ficar grandes por ter muita coisa desnecessária, muita coisa que meu projeto pode não estar utilizando. Eu posso estar reusando um código que foi feito anteriormente, por exemplo, onde o meu hardware tinha mais recursos do que o hardware que eu estou usando hoje, e que se eu usar esse mesmo código, o que vai acontecer é que vai ter alguns métodos lá que eu não vou precisar deles, mas que eles vão estar dentro da classe e, por consequência, dentro do objeto que for gerado. Mas o que acontece hoje é que os link editores que se tem hoje, eles são capazes de analisar o código em C++ e excluir tudo que não está sendo utilizado. Eu não preciso estar me preocupando em tirar código de objeto que não está sendo utilizado. O próprio compilador, o próprio link editor já estão cuidando disso para mim. Quer dizer, o objeto ele não vai crescer simplesmente por ele ser objeto. O tamanho dele depende das classes que estão dentro e só vai ser compilado e linkado o que for necessário. Então isso aqui não é verdade, é um mito. Aí a gente abre para as perguntas. Acabei bem rápido, né? Vamos lá, pessoal. Não é possível que não sobrou nenhuma dúvida aí, né? Você quer começar aí com o papelzinho ou já vamos atender o pessoal, Luiz? Como é que é? Tem algumas questões aqui? Essa é uma questão que o professor mandou aqui. Pediu para citar algumas coisas. Vamos dar uma passada. Vamos lá. Pediu para citar o seguinte, que existem alguns recursos do C++
que eu posso economizar bastante memória. Seria o seguinte: inicializadores estáticos. Quando eu tiver uma variável que não precisa ser modificada durante a execução, eu posso permitir que essa variável fique direto na área de código, ela não vá para a RAM. Aí, isso vai economizar a minha RAM. Na hora que eu construir, o compilador vai conseguir ter certeza de que essa variável não vai ser mexida e vai colocar na RAM. Outra coisa que ele fala aqui é o inplace new, que é o operator new. Permite que eu passe para ele uma posição pré-alocada, que eu possa controlar a memória a partir de um pool que eu tenha e tentar reduzir o problema de fragmentação. Por exemplo, eu poderia ter na minha região de memória lá do heap, eu chegar e dizer, ó, eu tenho, se o cara me pedir um bloco de 100 bytes, eu tenho bloquinhos aqui. Se o cara me pedir um bloco de 1K, eu tenho uma região da memória que eu designo para isso aí. Aí eu posso tentar diminuir o peso do NIL ou do malloc, se ele estiver usando diretamente, por estar passando para ele a posição já alocada. Eu já dou para ele a posição alocada e ele já vai saber que ali pode colocar, não vai precisar estar procurando onde é. Aí eu posso otimizar minha memória colocando blocos para alocação de menos bytes, blocos para alocação de mais bytes. Quem tem mais perguntas? Bom dia. Na verdade, são algumas perguntas, né? Por exemplo, no caso de você falou para utilizar com cuidado as múltiplas instâncias, você não poderia usar um singleton ali para... Em que caso? Por exemplo, você está fazendo um acesso a um SQLite, por exemplo, né? Poderia sim. Mas teria alguma vantagem de fazer isso? Usar, o que você falou, o método... Usar uma classe estática, né? Uhum. Uma classe estática é praticamente um singleton, né? Uma outra coisa, teria uma ideia do tamanho da runtime, né, em C++, mais ou menos? Quanto o mínimo precisa? O que eu li é que o runtime mais os exceptions gera algo em torno dos 50 a 100 KB. 50 a 100. Os dois juntos, né? Por exemplo, para projetos práticos, por exemplo, aquele sistema lá do Google Android, por exemplo, que eles fazem para concorrente do iPhone. Né? Ele usa um Linux embarcado, o processador é ARM. Isso. E tem uma biblioteca extremamente extensa. Sei que tem uma máquina virtual Java lá também. Mas eles usam C++ também? Alguma... Eu não cheguei a ver a fundo o código deles, mas é possível que usem C++. Na verdade, né, o Android ele não é um kernel, né? Ele é uma JVM específica escrita em Java, né? E você pode rodar em qualquer plataforma, desde que você tenha um kernel com todos os drivers que você garanta que todos os drivers de comunicação, pode ser para a plataforma GSM, 3G, CDMA, mas você tem que ter garantido que todos os drivers para os periféricos e o kernel estejam rodando, e aí você embute essa JVM em cima, e aí você tem toda a stack do Android e os aplicativos são feitos em Java. Mas a parte mais baixa, será que é feita em C++? Porque tem muita coisa lá. Olha, eu não olhei muito a fundo. Aí, eu não sei dizer com certeza se é em C++ e se eles estão tomando esses cuidados, mas é bastante possível que estejam tomando esses cuidados, embora no ambiente que ele está, ele não tem grandes restrições de memória que possam impedir de usar RTTI, etc. Porque esses celulares eles vão ter de flash alguns megabytes e de RAM eu acho que vai ter pelo menos uns 32 megabytes. Então, mais uma última coisinha. Para misturar, por exemplo, C
um assembly é relativamente simples, mas em termos para assembly com C++, embarcado. É bem parecido. Depende muito do ambiente, mas possivelmente eu vou num bloco de C pegar uma referência de uma coisa externada no assembly e chamar o C++. Eu vou... Deixa eu ver aqui que eu te mostro. Não tem um exemplo de assembly aqui com C++, mas faria parecido. Mas vai tipo girar ação de um monte de restrição de licença. Eu vou fazer isso também com o treinamento de geração de hipervascular agora. Você escreve em Java e gerar JavaScript. Então eu vou fazer umas coisas assim internamente. Colocaria dentro de um código em C, um externo em C, compilaria ele com o compilador do C++. E muito possivelmente, na maioria dos ambientes, se eu colocar uma referência aqui que está externada, por exemplo, criar uma função que aciona uma referência que está no assembly. Deve funcionar sem grandes problemas. Ok, obrigado. Mais perguntas, pessoal? Já vou. Boa tarde. Não sei, talvez seja um erro de conceito meu, mas ali no teu exemplo você disse que para o código ficar totalmente reutilizável, teria que fazer, por exemplo, heranças de uma classe ponto, depois uma classe linha, quadrado e por diante. Por exemplo. Só que no embedded de C++ não tem essa múltiplas heranças, né? Isso não tiraria o propósito, assim? A gente faria assim, a classe, o que ele chama de múltipla herança, seria dois braços de herança, na verdade. Eu herdar de uma interface e de outra classe. O pessoal fala muito em Java. Eu tenho uma classe de interface e as duas classes não precisarem se conhecer para se falar. Elas se falam pela interface. Mas não impede, por exemplo, de eu ter um ponto herdando um ponto de onde o círculo herda do ponto, a linha herda do ponto, o retângulo herda do ponto. É erro de conceito mesmo. Para mim não ficou muito bem claro como você poderia fazer o tratamento de fragmentação de memória. Podia explicar para a gente? Você pode minimizar ele da seguinte forma. Imagine que meu aplicativo ele pode ter trechos que alocam blocos de 100 bytes, trechos que alocam blocos de 256 bytes, trechos que alocam blocos de 1K, de 2K. Se eu ficar fazendo a alocação sempre do mesmo pool de memória, pode acontecer de começar a fragmentar demais. Eu pegar um de 1K, colocar um de 128 bytes depois, um de 256, um de 1K depois. E se eu desalocar só os pequenos, deixar os grandes, vai ficar difícil de eu alocar. Não, por exemplo, se eu tiver um intermediário entre o pequeno e o grande, eu posso não conseguir um médio. Aí, uma estratégia pode se fazer o seguinte, até no Linux, alguns alocadores fazem isso, alguns alocadores do C fazem isso, que é, em vez de eu ter um pool único, eu deixar um pedaço da memória reservado para alocação de blocos a partir de tantos bytes, um pedaço para blocos médios, um pedaço para blocos pequenos. Aí eu posso, na hora, passar para unir o ponteiro já alocado no pool certo. Em vez de eu usar um malloc do sistema, eu teria um malloc meu que vai olhar o tamanho do que eu estou querendo alocar, vai ver de qual pool aloca. Aí eu vou ter uma região só com ponteiro pequeno, uma com ponteiro médio, uma com ponteiro grande, por exemplo. Aí eu consigo, sempre que eu precisar de um ponteiro pequeno, ter uma área,
do médio e do grande. Não vai ficar tão espalhado. Eu diminuo o nível de fragmentação desse ponto. Outra estratégia é usar um sistema com MMU. A MMU, o que ela vai fazer? Ela vai abstrair para mim o endereço físico na memória do endereço que eu estou vendo, o endereço virtual. Aí o núcleo de tempo real ou o sistema operacional, ele já cuidaria disso para mim. Se ficar desfragmentado, ele vai refazer o mapeamento do virtual para o físico e vai conseguir cobrir aquela fragmentação e deixar uma área contínua. Embora na memória não esteja fisicamente contínua. Respondeu? Obrigado. Bom dia. Só para nível de conhecimento, a parte de gerenciamento de memória, tem uma outra estratégia, que é você ter um pool único, mas com um tratamento específico da fragmentação em si, que chama Variables. Tem compressão também específica, quem quiser dar uma olhada, qualquer código da software aí, do Office, tem esse tratamento. Outra coisa em relação aqui ao mito ou verdade, de objetos serem grandes, né? Aqui onde se diz em relação ao tamanho da classe, o tamanho da classe sendo calculado através dos métodos, creio que aqui seja a palavra métodos queira dizer membros, né? Isso, seria membros, tem razão. Então, é isso. Baseado na sua experiência com as plataformas ou os ambientes de desenvolvimento, você consegue dizer um que possa gerar código com mais eficiência, sem mais? Depende muito da plataforma de hardware. Por exemplo, se eu for gerar para ARM, vai ter um que vai acabar ganhando. Se for gerar para FreeScale... ARM7? ARM7, hoje em dia, o compilador da IA e o compilador da Keio são muito bons para gerar código menor, mais otimizado. O GCC, um dos problemas dele é que ele não foi feito para ser embarcado. Ele é um compilador full, C++, se reduz as funcionalidades para ele rodar embarcado, mas ele não, na hora da geração do executável, ele não se preocupa em deixar o código compacto. Obrigado. Olá pessoal, perguntas? Ninguém tem mais perguntas? Bom, Luiz, muito obrigado.